Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Nós queremos cada dia estar mais perto do Senhor Jesus, em intimidade com Ele. Nós vamos cantar esse cântico mais perto, e é no Cantor Cristão 283. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48, a parte A do versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Versículo difícil de ser estudado. Nós não gostamos de ouvir falar sobre o pecado, e hoje em dia muitas igrejas não estão falando sobre o pecado. Infelizmente, nós precisamos falar muito, porque quanto mais se aproximar a volta de Jesus, mais nós devemos estar prontos para nos encontrar com o nosso noivo. A noiva deve estar limpa, ornamentada, adornada para o seu esposo amado. Ele deu a vida por nós. Jesus morreu para que nós fôssemos dele. Nós pertencemos ao Senhor Jesus, que é nosso Salvador e Senhor. Nós precisamos lidar com o pecado. Esse versículo, querido, não está dizendo, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, não está falando sobre o trabalho de evangelizar, não está falando sobre o trabalho na igreja, com as crianças, com as senhoras, com os jovens, nada disso. Aqui está falando sobre espada. Olha só a última parte do versículo, eu vou ler para você. Primeiro diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Aqui está falando de lidar com o pecado. Aqui, esse texto todinho de Jeremias 48, o contexto fala que Deus estava lidando com Moabe, fazendo justiça, lidando com o pecado de Moabe. Nós vemos na palavra de Deus, em Números 25, de 1 a 3, Números 25, de 1 a 3, eu quero ler para você. No Antigo Testamento. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então Deus ficou muito irado, muito triste com o que o povo de Israel estava fazendo. Eles tinham uma aliança com Deus, eles pertenciam ao Senhor. O Senhor tinha feito milagres extraordinários no meio daquele povo. Então o Senhor mandou reunir o povo para lidar com o povo, com a desobediência, com a idolatria, com o pecado do povo. Era necessário fazer isso.
E enquanto eles estavam reunidos, Deus falando com aquele povo, começou a acontecer uma praga muito grande. E ali o povo estava reunido e entrou uma mulher com um homem numa tenda, sem respeito algum, sem temor a Deus. Deus está lidando com o pecado, com o envolvimento do povo de Israel, com povos pagãos, contaminando a vida deles. E um homem e uma mulher nem estão aí e entram numa tenda para coabitar. Mas Finéias exerceu juízo naquele momento e matou os dois. E a ira de Deus se aplacou, a praga cessou, mas muita gente, milhares já haviam morrido com esse juízo de Deus. A gente não quer que se fale sobre esse Deus, não é? Irado. A gente sempre quer saber de um Deus de amor, querido, mas a glória de Deus é tudo que Deus é. Deus é amor. É amor que nos deu a vida do seu filho para morrer em nosso lugar. Mas Deus não é só amor. O caráter de Deus, quando se fala o caráter de Deus, é a glória de Deus, é tudo o que Deus é. E Deus é santo. Deus é santo. Deus é poderoso. Deus é justo. Então Deus precisa lidar com o pecado. Nós vemos então na Bíblia várias vezes Deus lidando com o pecado e nos manda lidar com o pecado. No Novo Testamento, o Senhor Jesus nos instrui. Ele fala em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20, quando há pecado entre nós. Se teu irmão pecar contra ti, Mateus 18, 15, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Olha só, o Senhor Jesus ensinando como lidar com o pecado no meio dos irmãos. É preciso confrontar. Muitas vezes a gente vê a fofoca, mas a gente não tem coragem. A pessoa fala mal de alguém que pecou contra ele, o ofendeu, mas não tem coragem de chegar diante da pessoa que o ofendeu, confrontar e resolver o problema. A Bíblia mostra que é necessário fazer isso. Mas isso está acontecendo nos nossos dias? Acho que não. Muito pouco se estiver acontecendo. A palavra de Deus ainda no Antigo Testamento, voltando para o Antigo Testamento, ela nos diz em Ezequiel, capítulo 33, um texto muito forte, que nos diz assim, que nós somos atalaias. O capítulo 33 tem o título da editora, né, que traduz a Bíblia, diz assim, o dever do verdadeiro atalaia. Então nós vamos resumidamente conhecer esse texto. Ela diz assim, que se eu vir uma pessoa caminhando para o inferno, um ímpio caminhando para o inferno e não avisar, o sangue dele, Deus vai requerer da minha vida. Se eu vir o justo se desviando, indo para a prática do pecado e eu não for lá e confrontar aquela pessoa em amor, né, querido? É claro que sim, é amor, é por amor. Eu não gosto de fazer isso, é pesado, é um trabalho difícil, mas Deus, pela sua palavra, tem nos convocado a fazer isso, tem nos ordenado a fazer isso. E aí, a gente olha a palavra de Deus e sente o peso de confrontar o pecado. Aí no versículo 17 desse capítulo de Ezequiel 33, diz assim, todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça,
por isso mesmo viverá. Deus quer que nós nos arrependamos, nos convertemos do caminho mau. Se o justo se desvia, ele vai morrer no seu pecado. E tudo que ele fez durante a vida, todo o tempo que ele seguiu a Jesus, será inútil. Se desviou. Talvez a gente pergunte, será que um dia ele se converteu ou não? Mas não é esse aqui o assunto. O assunto é aqui, querido, que nós precisamos confrontar o pecado. A Bíblia nos dá essa responsabilidade. Jesus nos deu essa responsabilidade. Como atalaias nós temos essa responsabilidade. Os pais têm essa responsabilidade. Hoje em dia, os pais não estão confrontando os filhos nos seus erros, nos seus pecados. Isso é muito triste, que nós estamos vendo uma juventude, adolescentes desviados nas drogas, nas bebidas, na prostituição. Mas a palavra de Deus nos diz em Provérbios, a palavra de Deus nos diz assim em Provérbios 22:15, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Hoje, há uma punição para os pais por usar a vara nos filhos. Eu pertenço à geração que teve a vara para ser disciplinada. E a nossa geração, a geração anterior a que vive hoje, não era uma geração cheia de traumas como uma geração de hoje é. Usava-se a vara sim. Hoje em dia, tudo traumatiza, nada pode. Mas nós continuamos com a palavra de Deus. Provérbios 23, o versículo 13, diz assim para nós: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerás. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. É claro que Deus não está falando na sua palavra sobre espancar, de maneira nenhuma. Não. Deus está falando sobre disciplinar, corrigir, na medida certa, com sabedoria, buscando a sabedoria da palavra de Deus. Alguns acham que essa vara aqui é a palavra. Mas quando a gente estuda em Provérbios, por exemplo, sobre a vara, até se diz que não há ponto de espancar, de fazer mal fisicamente, né? Se você olhar os contextos, para não matar a criança, não fustigue demais, não use a vara de maneira violenta. Então é vara mesmo, querido. É vara que a palavra de Deus está falando para os nossos filhos. Eu corrigi os meus filhos. Nós corrigimos. O pai e a mãe corrigem os seus filhos, se nós os amamos. A palavra de Deus diz, Hebreus fala que o pai que não disciplina o filho, ou o filho é bastardo, ou o pai não ama o filho. Hebreus fala muito sobre disciplina. Então eu quero ler para encerrar esse texto de Hebreus 10, que a palavra de Deus nos fala sobre essa disciplina que nós temos que ter. Hebreus 10, o versículo 26 a 31, diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual fostes santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus, ele exerce disciplina. Se nós rejeitarmos o sacrifício de Jesus e escolhermos o pecado, Deus vai nos levar a juízo. E no capítulo 12 diz assim, versículo 4, Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu,
Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, o Senhor corrige. Nós temos que corrigir, a igreja tem que corrigir. Ainda em 1 Timóteo 4, a palavra de Deus diz assim, capítulo 5, versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Por que hoje não há temor pelo pecado? Porque não há repreensão. Os filhos não têm temor dos pais. Na igreja, os membros da igreja não temem o pastor, porque o pastor não corrige. Mas, querida, a Bíblia diz que a correção no momento é motivo de tristeza, mas depois traz alegria. Então, o pecado tem que ser confrontado, tratado. Nós vemos no Antigo Testamento Finéias tratando com o pecado e tendo o agrado de Deus. Jesus nos orienta como tratar o pecado entre irmãos. A Bíblia diz que nós somos atalaias, que tem que avisar tanto o ímpio quanto o justo quando estão em pecado. A palavra de Deus diz que Deus, ele faz justiça ao pecado. Se nós rejeitarmos o sacrifício de Cristo e vivermos no pecado, só resta um juízo futuro para as nossas vidas. Então a igreja tem que estar auxiliando o seu povo, corrigindo o pecado, para que mais tarde a gente não venha sofrer, porque a palavra de Deus diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é um fogo consumidor. Como o Pai, ele quer nos corrigir hoje, para que amanhã a gente não venha sofrer. Amém, meu querido? Então, o pecado precisa ser confrontado. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, que não trata com o pecado. Não é a quantidade que eu faço de obra, mas como eu faço a obra. E fazer relaxadamente no contexto de Jeremias é não lidar com o pecado da igreja, dos nossos filhos, com o pecado na vida daqueles que nós conhecemos. Ficar falando nas costas, jamais. Fazendo fofoquinha, jamais. É necessário confrontar, mesmo que por isso nós muitas vezes somos odiados. Jesus confrontou os fariseus. Ele teve paciência com o pecador que não conhecia, mas mesmo assim ele disse para a mulher pecadora, vai e não peques mais. Ele confronta sim o pecado, porque o pecado só nos faz muito mal. O salário do pecado é a morte. Como é que podemos deixar uma pessoa caminhar em pecado? Nós não lutamos com pessoas doentes, com câncer, com AIDS, com Covid-19 para salvá-las? E será que não vamos lidar com o pecado? Vamos deixar as pessoas morrerem nos seus pecados sem fazer absolutamente nada? Isso não é da minha conta. É sim. É da sua conta, é da minha conta. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Querido, Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, nos ajuda em amor, em sabedoria, a exercer o papel na sociedade, de confrontar o pecado, de chamar ao arrependimento. Pai, nos ajude a nos arrepender dos nossos próprios pecados e corrigir uns aos outros, os nossos filhos, ser orientados por Ti na direção de como ajudar aquele que está em pecado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.